andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Amém? Glória a Deus. Aqui nós estamos no capítulo 3 de Atos. Todos nós sabemos que no capítulo 1 o Senhor chama os discípulos, conversa com eles e diz que eles vão receber a promessa do Pai, que está lá em Lucas capítulo 24, verso 49, que é para eles ficarem em Jerusalém até que vão receber do alto a promessa do Pai, que seria derramado sobre eles o Espírito Santo. Verso 1, capítulo 1, verso 8, diz: eis que recebereis poder, e descerá sobre vós o Espírito Santo, para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós sabemos que o Senhor é o assunto aos céus. Os discípulos olham para os céus e aparece um anjo dizendo: por que olhais para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir sobre as nuvens virá dessa mesma forma. É uma promessa de Deuteronômio, dizendo que o Senhor, o Deus Yahvé, voltará entre as nuvens, porque Jesus é Deus. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas Ele é Deus. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, e os discípulos vão para o cenáculo, no mesmo lugar onde foi feita a ceia, e lá eles estão reunidos junto com Tiago, irmão de Jesus, que também o Senhor apareceu para ele quando foi ressurreto. Maria, a mãe de Jesus, estava lá, e algumas mulheres também, 120 pessoas, 10 dias. É claro que eles não sabiam que eram 10 dias para esperar, Jesus já tinha passado 40 dias aqui, ressurreto, ministrando a eles sobre o reino de Deus. Passando-se a Páscoa, 40 dias, Jesus ressurreto, 50 dias, daria o que? O Pentecostes. E nós sabemos que eles estão 10 dias perseverando no cenáculo, e ali eles fazem uma oração, jogam uma sorte e escolhem entre 2 discípulos, um deles para ser o apóstolo, para substituir Judas. Há quem diga, eu já li isso, pelo menos de pessoas renomadas no assunto, que o apóstolo para ser escolhido era o apóstolo Paulo, e que aqueles homens se precipitaram em escolher Matias. Mas isso não é bíblico, porque você não ouve nada disso na Bíblia falando a respeito que Matias não era escolhido. E se você ler os textos bíblicos, diz assim: e os apóstolos eram usados por Deus, e os apóstolos fizeram maravilhas e sinais. Não há nada refutando, não há nada refutando Matias. Mas nós gostamos muito de polemizar, nós gostamos muito de enxergar coisas onde não existe. Nós muitas vezes queremos ter revelação que não está escrito na Bíblia, e nós acabamos tirando coisas que não é para tirar, colocando coisas que não é para colocar. Então Matias, realmente, aqueles homens que estavam ali, 10 deles já tinha vindo o Espírito sobre eles. João 21 diz que Jesus, quando estava ressurreto, soprou sobre os 10 o que é o Espírito Santo. Inclusive, se vocês lembrarem, uma vez eu estava falando aqui a respeito daquele texto: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Eu contei a história de Tomé, que Tomé não estava no meio dos 10, ele estava fora. E eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. Ficaria muito injuriado de Jesus aparecer no ambiente e eu não estar lá. Eu não acreditaria que ele me deixaria de lado. Mas foi o que ele fez.
Eu não sei por que Ele fez, mas Ele fez. Só que no dia que os 10 estavam ali perseverando, os 120 perseverando, nós sabemos que foi derramado sobre eles do Espírito Santo. A promessa do Pai veio sobre os 120 que estavam ali perseverando em oração, que estavam ali buscando o Senhor, acreditando o que na promessa do Pai. Assim como eu e você que estamos aqui, nós acreditamos na promessa do Pai. Eu e você, nós nunca vimos Jesus. Ele nunca apareceu para eu acho que nunca apareceu para você, né? Mas nós temos a esperança que Ele vai voltar. Nós temos a esperança que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Nós temos a esperança que Ele está sentado ao lado de Deus Pai, e que eu e você estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós temos esperança que verdadeiramente Ele é o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, e que eu e você fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar o quê? Proclamar as boas novas do Evangelho. Nós acreditamos nisso. E esses discípulos aqui receberam o quê? O Espírito Santo. Nós já falamos isso aqui há algumas semanas atrás, que quando eles receberam o Espírito Santo, quando veio aquela voz audível, e não foi bagunça, não foi barulho, que nosso Senhor, Ele não é bagunceiro, mas foi uma voz audível que todo mundo escutou, todo mundo ali correu para ouvir. Veio mais multidões que estavam em Jerusalém ali de toda parte e ouviram a poderosa voz do Espírito, assim como eu e você que estamos aqui ouvimos a poderosa voz do Senhor, que é voz como muitas águas, voz que despedaça os cedros e montanhas, essa voz que descauterizou a minha e a sua mente. Nós que éramos inimigos de Deus, agora pela justificação de Deus, pelo seu sangue precioso derramado na cruz, fomos feitos santos. Fomos feitos santos. E Deus dos seus altos céus, quando olha para mim e para você, a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso propiciatório. Você sabe que era arpegido sangue, que o propiciatório ali, de lá estavam os querubins, onde o Senhor se manifestava e falava. Então quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus justificando a minha e a sua vida. Filhinhos, não pequeis. Mas se é uma condição, se pecares, eu e você temos um advogado fiel, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que está sentado com Deus Pai, mas continua operando as suas obras na terra, por meio dos seus filhos que estão aqui, graças ao Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você. Aqueles homens ouviram aqueles barulhos, aquela voz, e disseram: como eles estão falando as grandezas de Deus. Eu e você fomos chamados para falar das grandezas de Deus. Veja que as grandezas não são minha nem sua, as grandezas são de Deus. Nós temos que exaltar e bendizer o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando está tendo o concílio de Jerusalém, quando está tendo aqui algumas discussões, e você sabe quem finaliza ali as discussões é Tiago. Tiago vem com uma palavra, ele fala a respeito do tabernáculo de Davi, que está se iniciando. Ele fecha lá dizendo que os gentios, eles só não vão estar em prostituição e comer sangue. Mas quando o apóstolo Paulo está lá, diz o texto, o apóstolo Paulo fala assim: eu quero dar testemunho do que Jesus tem feito por meio de nós. Queridos, não é eu, não é você, é Jesus. É Jesus.
Nenhum homem pode marcar nenhum tipo de milagre da sua igreja. Porque não é Ele, é Jesus. Tudo na minha e na sua vida, quem faz é Jesus. E aí você sabe que Pedro vem com uma pregação cristocêntrica. Ele fala aqui a respeito do Salmo, quando fala a respeito do santo que foi morto e que nele não houve corrupção. Ele diz: olha, o que vocês estão falando aí, cara, não é Davi. Isso aqui está falando a respeito de Jesus. Ele vem com uma pregação que fala a respeito das obras de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus, ressurreição de Jesus, senhorio de Jesus, exaltação de Jesus. E ali, quem ouve aquela mensagem fica compungido, a mente dele é ferida, o coração é ferido, e ele: que faremos nós? A pregação é tão poderosa que aqueles homens se rendem ao Senhor naquele dia, quase 3.000. E olha que não foi uma pregação simples de se ouvir, foi uma pregação dura. Uma pregação dura. Não é como hoje, se a gente der uma pregação dura na igreja, as pessoas querem ir embora. Não teve mimimi, né? Mas foi uma pregação cristocêntrica, exaltando realmente o nome de Jesus. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. E ali os discípulos permanecem na comunhão, perseverando em oração, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando no partir do pão, na comunhão. E o nome do Senhor é glorificado, porque almas são acrescentadas à igreja, porque Deus acrescenta almas àquele que cuida bem delas. E agora entramos no capítulo 3. Aqui no capítulo 3 conta a história de um homem coxo. Mas toda a história nunca quer refletir, nem eu, nem você. Toda a história quer o que? Bíblica. Ela quer magnificar e glorificar o nome do Senhor. O texto começa dizendo que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9. Os judeus tinham o costume de orar 3 vezes ao dia: 9, meio-dia e 15 horas. Aqui nós estamos na nova aliança, mas mesmo nós estando na nova aliança, Pedro e João não perdem o costume de continuar orando 3 vezes ao dia. E eles, vocês sabem, eu gosto do texto aqui, pastor Davi, porque nós conseguimos ver aqui 2 homens de aliança. Nós sabemos que o Senhor Jesus tinha os 70, tinha a multidão, tinha os 70, tinha os 12, né? Tinha os 3 que andavam com ele, Pedro, Tiago e João. Desse a gente sempre diz que João era o mais íntimo dele, mas nós conseguimos ver nas escrituras Pedro e João andando juntos. Além dos 3, Pedro e João tinham uma ligação. Nós sabemos que os 2, na verdade os 3, Pedro, Tiago e João, eram sócios. Mas como eu estou tratando aqui dos 2, os 2 eram sócios no negócio de pesca. Os 2 também foram aqueles que Jesus falou para eles. Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Quem foi preparar a Páscoa? Pedro e João. Quem foi lá em Samaria quando teve aquele grande avivamento que Filipe chegou lá, ministrou em Samaria, muitas pessoas foram salvas, Filipe foi usado com muita graça, muitos demônios expulsos de lá, pessoas se rendendo ao Senhor, até Simão, o mago, aderiu à fé. Mas depois, quem foi enviado para lá? João e Pedro. Quem foi lá no sepulcro quando Jesus ressuscitou? Quem estava lá? Quem correu junto? Pedro e João, João e Pedro. Então eram homens que andavam juntos. E aqui os 2 estão juntos, estão indo na hora de 15 horas para estar orando ao Senhor. Gente, a oração era prioridade na vida dos apóstolos. E a oração deve ser prioridade na minha e na sua vida. Nós temos que ficar angustiados
quando nós passamos os dias e não temos esse tempo de oração com o Senhor. Ontem eu estava aqui na igreja, depois o Thiago chegou, passamos o dia inteiro aqui, manhã e tarde, da noite fui para a casa dele, e de repente meu pé ficou muito inchado. Para quem não sabe, eu tenho alguns problemas assim de saúde, e aí eu fui dormir cedo, coloquei o aparelho, eu durmo de aparelho, e comecei a conversar com o Senhor aqui na mente, e um pouco angustiado. Por quê? Porque eu não tive um tempo especial de dedicação ao Senhor em oração. E comecei a conversar com o Senhor aqui em mente, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: é fundamental para a minha e para a sua sobrevivência nós orarmos. É fundamental para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual, para que nós tenhamos tempo de oração. Eu e você, nós podemos até meditar na palavra, ler, e ela nos conduz a esse lugar de oração. Mas se nós ficarmos só lendo a palavra, eu vou dizer uma coisa para você, cara: nós vamos morrer espiritualmente se nós não dedicarmos tempo em oração. Esses homens, eles continuavam praticando a oração. A oração é um lugar, Maurício, que mostra a nossa dependência ao Senhor. Toda vez que nós saímos desse lugar de não estarmos em oração, nós nos mostramos independentes. Por mais que nós queiramos dizer que não é verdade, quero dizer para você, é verdade. Nós nos mostramos independentes, nós queremos ir com a força do nosso braço, e por isso que muitas vezes, quando vem momentos difíceis nas nossas vidas, e por nós não estarmos dedicando uma vida em oração, nós acabamos tomando decisões que aos nossos olhos são boas. Eu quero dizer uma coisa para você: boas ideias, boas coisas, sem a palavra de Deus, só são boas coisas, não são eternas. Eu digo isso para você por experiência própria, porque eu já tomei decisões na força do meu braço. O que eu e você temos que fazer quando não sabemos o que fazer? É nesse lugar de oração, nesse lugar de humilhação, nesse lugar de dependência, que nós vamos ter respostas do Senhor. Se você for para 2 Crônicas, capítulo 20, você vai encontrar um texto dizendo assim: Rei Josafá, veio uma grande multidão sobre ti. Vieram 3 exércitos sobre eles. Se eu não me engano, era Edom, os meunitas, não lembro quem era o outro. Mas está lá, 2 Crônicas, capítulo 20. Ele só ouviu falar, mas ele já se posicionou. O texto diz que ele teve medo e buscou o Senhor. Ele teve medo e buscou o Senhor. Quando eu preguei esse texto aqui, eu disse assim mesmo: a palavra de Deus diz que o Senhor lança fora todo medo. Apesar do Senhor lançar fora todo medo, eu e você continuamos tendo medo. Mas o fato de eu e você termos medo, a nossa esperança ela continua no Senhor. Eu e você temos que levar os nossos olhos para o monte. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E no Senhor ele teve resposta, no Senhor ele encontrou paz para o coração dele, no Senhor ele se posicionou, no Senhor ele chama toda a congregação toda se reúne, a congregação ela vai também para o lugar de oração e jejum, e se levanta um homem da tribo de Judá com uma profecia, dizendo que essa peleja não era do rei, essa peleja era do Senhor. E assim ele encontrou resposta. É nesse lugar de oração que nós encontramos respostas. Que dirá o rei Ezequias quando o Senaqueribe veio até ele? 2 Crônicas, salvo engano, capítulo 32. Um exército gigantesco contra ele. O que é que ele fez? Ele também, junto com o profeta Isaías, buscaram em oração ao Senhor. Eles clamaram ao Deus vivo, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a vida deles. E o Senhor vem e acaba com o exército da Síria.
Então é nesse lugar de oração que eu e você devemos estar. É nesse lugar de oração que os apóstolos, os discípulos perseveravam. É nesse lugar de oração. Olha o texto diz perseverar. Gente, não é fácil. Se o texto está dizendo que é para perseverar, é porque não é fácil. Nós entramos nesse ambiente, às vezes passamos ali algum tempinho e já queremos sair. Mas a minha oração nesses dias é que nós possamos encontrar nele plenitude de alegria. Que nós possamos estar, como o apóstolo Paulo diz, orar sem cessar. Se ele diz para a gente orar sem cessar, é porque Deus quer falar sem cessar. E quando você orar sem cessar, você vai abrir as escrituras e o Senhor vai falar sem cessar ao meu coração, ao teu coração. Nós somos uma comunidade de fé e é necessário que nós possamos estar também reunidos para aplicar o nosso coração em exaltar e glorificar o nome do Deus vivo, perseverando em oração, para que o nome dele seja glorificado na nossa comunidade de fé, bem como nas outras comunidades de fé. Pedro e João, eles estão aqui intrépidos, buscando esse lugar de oração. E aí eu quero ressaltar, se você for para o capítulo 4, que é a continuação desse texto, fala que depois que acontece esse milagre aqui, essa grande cura, os apóstolos foram presos, foram perseguidos, e depois eles são soltos, e no capítulo 4 eles fazem uma oração. Pastor Davi, no capítulo 4 eles fazem uma oração, exaltando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor está sendo perseguido, a igreja, Mas é interessante que diante dessa perseguição aqui, eles não oram para que a perseguição acabe. Tamara, se fosse eu oraria. Na situação que está acontecendo hoje no Brasil, Senhor, acaba com isso, faz isso, faz aquilo. Mas você não encontra nenhum lugar, textos bíblicos falando isso. Impressionante. Quando há alguma invasão, ele não diz para eles não invadirem. A oração é que o Senhor se levante e dê vitória. A oração é que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, tu és dono do céu e da terra, é tu que é dono disso. O apóstolo Paulo está preso e não ora para ser solto. Que homens são esses que entraram em um lugar que eu e você não conseguimos estar, não conseguimos encontrar? O que eles dizem? Senhor, enquanto ele nos persegue, enquanto ele nos persegue, Senhor, nossa oração é que o Senhor nos encha de intrepidez para pregar a tua palavra. E tu, Senhor, continuas curando, continuas exaltando o teu nome. Então a ideia é ser para perseguir, continua a perseguição, Senhor, mas nos dá intrepidez, nos dá ousadia. O texto diz, se eu não me engano, é 4:31, que eles foram cheios do Espírito Santo. Cara, como é que os caras foram cheios do Espírito Santo se eles eram cheios do Espírito Santo? Porque ele sempre tem para dar. Há um transbordamento dele. Enchei-vos do Espírito. Quando você se encher dele, mais dele você vai querer. E quando você se encher mais dele, mais dele você vai querer. Porque na presença dele há fartura de alegria. Você vai prová-lo e ver que o Senhor é bom. Bendito seja o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. E na presença dele há fartura de alegria. A minha maior preocupação é que eu escrevi muita coisa aqui. Eu não preguei nada do que eu escrevi. Eu não sei como é que está o caminho aqui. Falei para o Tiago ontem: Tiago, eu tenho um grande problema. Eu escrevo muita coisa, eu não prego nada do que eu escrevo. Mas o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Verso 2:
era levado um homem coxo de nascença, o qual punha geralmente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Até o 5. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Era estratégico colocar um coxo, uma pessoa doente no templo, um aleijado, para pedir alguma coisa. Não sei se vocês já foram ali à igreja de Nazaré. Não sei se vocês já assistiram algum culto lá. Não sei se vocês já assistiram alguma missa. Mas eu já assisti uma missa ali. E aí, na frente lá, você vai encontrar algumas pessoas pedindo. Os nossos corações, eles se tornam muito mais contritos quando nós vamos ir a um lugar de culto. E isso era uma estratégia, colocar ele lá. Então esse homem era coxo de nascença. E todo dia ele estava lá, mas como ele ia se ele era coxo? Levava esse homem lá. Então esse homem tinha amigos, alguém da família. E eu não sei quanto tempo começaram a levá-lo lá, porque se ele era desde criança, já nasceu coxo. É claro que bebê não iam levá-lo para lá, a não ser que uma mãe levasse o garoto coxo para também pedir esmola. E ele tem uma necessidade, esse homem. Ele não consegue andar. Talvez ele denuncie alguma coisa em mim e você, que nós não conseguimos andar numa vida reta com o Senhor. Talvez ele esteja denunciando alguma coisa. Ele está à porta do templo e ele não consegue adorar. Por quê? Porque ele tem uma limitação. Ele não consegue andar. E talvez no nosso meio tenha pessoas que não consigam caminhar com o Senhor, andar com o Senhor, apesar de haver um desejo em nós. Porque eu não acredito que nós estamos aqui em sã consciência, não querendo ter uma vida reta com o Senhor, mas muitas vezes nós não conseguimos. Muitas vezes há alguma coisa impedindo. Muitas vezes, talvez você chegue em casa: Senhor, eu não consigo, me ajuda, eu não tenho forças. Talvez ele esteja denunciando aqui por meio desse coxo, porque com certeza o nosso desejo qual é? Andar com o Senhor. Quando nós lemos Enoque, e Enoque aos 65 anos nasceu Matusalém, e Enoque começou a andar com o Senhor, e já não era. Porque qual é o nosso desejo, o meu e esse desejo? Nos parecer com Cristo. Nós queremos andar com o Senhor e já não ser mais nós, nos parecer com Ele, na esperança do retorno dele, nós sermos o quê? Semelhantes a Ele. Por quê? Porque agora eu e você, nós não sabemos o que viremos a ser. Um dia nós éramos destinados à ira, mas devido à sua poderosa graça, nós fomos servos. Mas assim como ele disse para os discípulos, e eu creio que isso está sendo formado na minha e na sua vida: já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, e nós queremos saber o que o Senhor está fazendo. O Senhor está convergindo céus e terra. Ele está levantando uma nação de justos. Eu quero dizer uma coisa para você: por mais que você olhe para a igreja e veja muito defeito, deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja do Senhor, ela vai ser apresentada santa, pura, imaculada, sem ruga e sem mancha.
toda vez que você, eu não vou me congregar, eu não gostei do que aconteceu na igreja. Cara, eu vou dizer uma coisa para você, com muita graça, essa manhã. Você se considera melhor do que os outros. Esse negócio de, eu vou me congregar em casa, isso não é bíblico, cara. Isso não é bíblico. É aqui que eu e você vamos ser alinhados pelo Pai. É nessa comunidade de fé, ou qualquer igreja que tiver algum santo aqui que congregue, é lá que você vai ser alinhado, sabe? É lá. Esse negócio de, eu não congrego porque fui ofendido. Você é um egoísta. Você é um soberbo. Você se acha melhor do que os outros. E eu e você não somos melhores do que ninguém. Nós temos um Pai que nos amou e derramou sobre mim e você dons, derramou sobre mim e você virtudes. Amém? Amém? E tudo que Ele derramou sobre mim e você, os dons, as virtudes, elas não são para mim nem para você, são para servir o outro. Então nós estamos aqui para servir o outro. E se você não está no corpo, você não está em Cristo, porque não tem como estar fora do corpo. Eu não estou mandando chavecado. O meu amigo está aqui, amo, ele está vindo aqui, isso não é chavecado. Amém? Mas nós precisamos estar num corpo. Eu não estou dizendo que é aqui, meu amigo, pode ser em qualquer lugar. E pode ser em qualquer lugar, não é aqui, pode ser em qualquer lugar, desde que você esteja inserido no corpo, se deixando ser tratado, sabe? Ser tratado. Nós sermos arranhados uns nos outros aqui. Você tem que entender que nós somos pedra, e não se constrói edifício com pedra, se constrói edifício com o quê? Com tijolo. Mas o que Deus fez? Pegou pedra. Para quê? Para que nós sejamos lapidados uns com os outros. Salomão, quando vai construir o templo, você sabe que não se encontrou no templo o quê? Nem barulho de nenhuma ferramenta. Como é que não se encontrou barulho de nenhuma ferramenta? Porque as pedras eram lapidadas nos altos montes. Você e eu estamos sendo lapidados, sabe? Lapidados pelo Senhor nos altos montes, até nós sermos construído um edifício feito com pedra, onde a pedra fundamental é o Senhor. É Ele a pedra fundamental, Jesus Cristo. Então por Ele nós estamos aqui suportando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, até que Cristo seja formado em nós. Bendito seja o nome do Eterno, bendito seja o nome do Senhor. Diariamente Ele está aqui no templo, está pedindo esmola, está necessitando de algo. Só que Pedro e João estão passando. E aqui, Joel, eu acho esse texto muito maravilhoso. Porque quando Atos 4 diz que esse homem está mais de 40 anos, ele tem mais de 40 anos, pastor Davi. Aí eu só penso numa coisa: em Jesus falando para nós que nós íamos fazer obras maiores. Que eu fico imaginando, se é no templo, Jesus passou lá. Se é no templo, Jesus viu esse homem, que era mais velho que Jesus quando estava aqui na terra. E se é no templo, ele conhecendo Jesus, deve ter olhado para Jesus.
Mas Jesus esperou o tempo certo. Jesus não curou naquele dia que Jesus passava por lá. Mas aqui, deixa eu dizer uma coisa para você: não foi Pedro que curou o coxo. Quem curou o coxo foi Jesus. As mãos eram de Pedro. As mãos eram de Pedro. Mas quem curou o coxo foi Jesus. Quando Deus soprar o nome de alguns aqui, nunca esqueçam que não são vocês, é Jesus. E o que me impressiona aqui é que se fosse eu, Rafael, eu entrava no templo. Não, cara, é 3 horas da tarde, eu vou orar. Se fosse eu não olharia, aliás, talvez até olharia, até desse uma esmola. E se fosse você? O que você faria? Pedro e João não fizeram a mesma coisa, o que aconteceu na parábola do samaritano. Eles não olharam de lá, mas eles pararam. Eles tiveram, pastor Davi, misericórdia. Alan, porque Deus quer misericórdia, eu quero. Eles tiveram compaixão. Afinal, quando nós acabamos de dizer aqui, quais são as obras, o fruto do Espírito? O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Então aqueles discípulos, Luandes, Andrés, eles tinham amor. Eles viram este homem e pararam. Compaixão. E aí, Pedro fitando juntamente com João, fitando, gente. Eles estão olhando nos olhos. Nós gostamos que quando as pessoas falam com a gente, o que elas fazem? Olho no olho, né? Porque quando você está falando com alguém, a pessoa está assim. Não sei você, cara, mas eu já tenho vontade de pegar o beco. Por quê? Porque você quer atenção. Você está falando com alguém, você quer que a pessoa te olhe, é olho no olho. O olho fala muita coisa. Pedro parou e fitou, tratou ele como gente. Talvez a maioria das pessoas que estavam ali só passavam, uns entravam, outros davam esmola, não olhavam, porque não interessa. Não é da minha família, não é meu parente. E a mãe deve ter pecado. Esse cometeu pecado. A vida dele está assim. Transgrediu alguma coisa do Senhor. Talvez a gente esqueça que pode ser para a glória de Deus. Olha, essa aí, desde quando nasceu, já era assim. Uma hora se joga no fogo, outra hora se joga na água. Quem pecou? Foi ele ou a mãe dele? Não, isso é para a glória de Deus. Tem coisas que pode ser por o nosso erro. Quem sou eu e você para dizer que é? Mas eu posso dizer muita coisa. Existem coisas que são para a glória de Deus. E aqui, esse homem, doente, coxo,
tem a atenção dos apóstolos. Pedro fita-nos e diz: olhe para nós. Que ousadia! Fere a minha teologia, fere a teologia evangélica. Por quê? Porque eu e você, nós dizemos o quê? Não olhe para o homem. Não olhe para o homem. Olhe para Jesus. Não, olha, gente, o que eu estou falando aqui, não olhem para mim, porque eu sou falho. Então, por eu ser falho, não olhe, a qualquer momento eu posso cair. Não é isso que a gente diz? Mas será que isso é bíblico? Será que é bíblico isso? Porque o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3: vós sois da nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos vossos corações. Será que a palavra não pode produzir em mim e em você frutos dignos de arrependimento, que eu e você possamos nos parecer com Cristo? Será que eu e você não possamos dizer: cara, Cristo está fazendo obra na minha e na sua vida? Tenhamos uma vida reta, digna. Olhe para nós. Olhe para nós. Veja como eu era e agora veja como eu estou. Veja que os frutos de Espírito Santo, o que Cristo tem produzido na minha vida, Ele me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o nome do Eterno. Será que você nunca encontrou alguém no meio da rua que olhe para você e diz: cara, você não parece mais quem você era, o que está acontecendo contigo? E que você pode dizer: é Cristo, meu amigo. É Ele que está produzindo isso na minha vida. É Ele que está transformando a minha vida. E Ele pode fazer isso na sua. Bendito seja o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós podemos dizer isso para os nossos filhos? Olhe para nós. Será que os líderes podem dizer para os seus liderados: olhe para nós? Será que eu tenho condições de olhar para você e dizer: olha para mim? Pedro podia dizer: ele podia dizer isso. E você sabe como ele era. Eu e você sabemos como ele era. Cara, Deus, Ele não vai mudar tua personalidade. Ele vai te usar do jeito que você é. Mas Ele vai transformar eu e você, sabe? Porque Ele nos deu a mente de Cristo. Uns é sanguíneo, Deus vai usar assim. Uns são mais pacatos, Deus vai usar assim. Olhe para nós. Mahatma Gandhi, a grande alma, disse certa vez aos crentes da Índia: no vosso Cristo eu creio, só não creio no vosso cristianismo.
Hernandes Dias Lopes diz: hoje há um grande abismo entre o que falamos e o que fazemos, entre o discurso e a vida, entre a doutrina e a prática. Mas eu quero dizer, como o autor de Hebreus, quando ele fala a respeito das pessoas que foram cheias do Espírito e pisaram no calcanhar de Cristo, quero dizer como ele no capítulo 6 de Hebreus: mas com vocês não são assim. 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 Se alguém quiser beber água, tem água ali para a gente não estar saindo. Mas com vocês não são assim, cara. Mas comigo não é assim. Pedro disse, verso 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Coxo pediu uma esmola, pastor Heru, e ganhou pernas novas. Ele não possui nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que Pedro tinha, eu e você também temos, se é verdade e nós estamos na fé. Pedro tinha Jesus. Pedro tinha poder. E se você tem o Espírito, e se eu tenho o Espírito, eu tenho Jesus, eu tenho poder. Infelizmente, não é o nosso caso aqui, né? Não que nós somos melhores, não é o nosso caso, né? Infelizmente a igreja tem dinheiro hoje, não é o nosso caso, né? Infelizmente hoje a igreja ela tem ouro e tem prata, mas ela perdeu o poder. Eu falei aqui, e vou repetir, uma história de Tomás de Aquino com o Papa Inocêncio IV. Tomás de Aquino, que é chamado pela Igreja Católica Santo Tomás de Aquino, ele entra e vê o Papa Inocêncio IV, é isso o nome do abençoado? E ele está contando ouro e está contando prata. E ele diz: irmão Aquino, eu não posso mais dizer como Pedro, não tenho ouro nem prata. E Tomás de Aquino diz para ele a célebre frase: também não pode mais dizer, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Infelizmente, nós chegamos nesse quadro de nos submeter ao senhorio de Cristo e estarmos realmente sendo guiados por Ele e manifestar poder por meio dele. Então o poder
não estava em quem? Em Pedro, mas na suprema autoridade do nome de Jesus. Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus ressurreto: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o poder da igreja, ela está na autoridade de Cristo, no nome de Cristo, no poderoso nome do Senhor. Não está em homens. Apesar do Senhor ter delegado a autoridade dele sobre a igreja, apesar de homens serem usados por Deus, mas o poder está em Deus. Pedro conhecia a autoridade do nome de Jesus e não hesitou em invocá-lo. O poder era de Cristo, as mãos eram de Pedro. O milagre da cura desse coxo era o cumprimento de uma profecia messiânica. Capítulo 35 de Isaías, tem uma profecia lá no verso 6: os coxos saltarão como servos. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Eterno. As promessas de Deus, queridos, elas não falham. Por que não falham? Na verdade, uma das coisas que justifica, eu já li alguma coisa e já ouvi outras coisas dizendo que não existe nenhum lugar no mundo, em nenhuma religião, a respeito de promessas como tem na Bíblia, que se cumpre. Por quê? Porque o Senhor está dando o nome dele. O nome dele está sendo, o caráter dele está sendo dado. E deuses não ousam, falsos deuses não ousam fazer isso. Por quê? Porque serão... Qual é a palavra que eu posso usar aqui? Me ajuda aí, Marquinhos. Serão... É o que você está pensando, mas eu não estou conseguindo construir aqui. Serão desmascarados, pronto. Mas o Senhor não. Ele dá o nome dele. Ele põe lá as profecias, né? Por quê? Porque serão cumpridas. Essa semana, pastor Heiro, eu estava dizendo para a Elza, eu disse: Elza, olha a situação do profeta Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe. Cara, isso é lindo para mim e para você. Isaías morreu. E onde estava o menino? Isaías morreu. E onde estava o menino? O pessoal podia dizer: esse profeta aí, ele é falso. Onde está o menino? Só que Isaías, o profeta messiânico, ele andava fora do tempo. Por quê? Lá em Apocalipse, eu e você vamos descobrir que Jesus já tinha sido dado antes da fundação do mundo. E o profeta messiânico podia dizer: um menino nos nasceu, um filho dos... Era um profeta atemporal. Mas para aquela época podia dizer: é um falso profeta. Onde está o menino? Hoje nós queremos ser profeta, né? É uma briga, todo mundo quer ser profeta. Ah, meu amigo, queira ser o que Deus quer que você seja. Eu e você fomos chamados para estar com Ele, para sermos parecidos com Ele, para sermos semelhantes a Ele. É isso. Amém? Vamos andando aqui. Pedro tinha poder, lançou uma palavra sobre o coxo, pegou o coxo pela mão e, tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelo se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E é isso que eu e você
temos que estar fazendo num culto? Glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui com o coração muito, mas muito, muito grato por tudo que Ele fez e está fazendo na minha e na sua vida. Eu e você éramos cegos, agora os nossos olhos podem ver. Eu e você, assim como esse coxo, um dia nós não tínhamos a liberdade de poder estar, eu digo a liberdade em termos de entendimento, de saber quem Ele é, de desfrutar da alegria de estar juntos como comunidade de fé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ele estava à porta do templo, talvez desejoso. Cara, ele não parou a alegria dele, a felicidade dele não parou, não estancou, porque ele podia, Rafael, ser curado como foi e estar ali na frente alegre e tal, e correr para casa, anunciar à família: estou curado. Ou poderia, como muitos de nós que fomos chamados, atraídos por Deus, parece que nunca despertamos para isso e ficar remusgando da vida: e agora, de que eu vou viver se Ele me curou? Não vou ter mais dinheiro, como é que eu vou trabalhar? Estou velho. Ele podia parar na sua felicidade, não atentar no tema, mas o que ele fez? Ele foi adorar o Senhor. E eu e você estamos aqui e devemos estar aqui com o intuito de adorá-lo, de bendizê-lo e de exaltá-lo, porque estávamos perdidos, como o filho pródigo. Nós estávamos perdidos e nós fomos achados, nós fomos atraídos com laços de amor. E o louvor dele foi um louvor tão extravagante que o texto diz, verso 9: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. As pessoas olhavam para ele, cara. Olha quem está ali, eu conheço. Cara, esse cara era um bêbado, rapaz, vivia jogado na rua. Eu passava perto dele e ele fedia, eu nem queria ficar perto dele. Aquele ali, rapaz, vinha com teçado no meio da rua, amolando teçado. Todo mundo corria quando via. Eu conheço um cara, conheci na verdade, ele já morreu. Ele era um traficante e um cara muito perigoso na rua dele. Pastor Jefferson me conta que quando ele passava na rua, o teçado se amolando, todo mundo corria de medo. E ele era desse tamanho assim. Até que Cristo pegou ele. E quando Cristo pegou ele, pastor Davi, o cara ficou tão manso, tão humilde. Mas o que eu achei mais interessante é que quando ele vinha no meio da rua, ele era criticado. Aí lá vem aquele abestado ali. Quer dizer, vê as pessoas louvarem a Deus, porque agora o cara não está mais traficando, não está mais matando, sabe? Às vezes as pessoas dizem: isso aí não vai durar uma semana. Mas a boa obra que começou em mim e em você, você pode dar glória a Deus, porque o Senhor há de terminar. Aqui esse povo viu andar, viu louvando a Deus, e reconheceram ser Ele, o mesmo que esmolava. São anos que Ele está ali, como não reconhecê-lo? A porta formosa do templo, e se encheram de admiração por isso que lhe acontecera.
testemunho dele, da cura dele, é um testemunho irrefutável da ressurreição do Senhor, porque o Pedro disse que quem fez isso foi o Senhor. Lá na frente, que eu não vou ler, não vou entrar no texto, Pedro, quando as pessoas estão atônitas, todo mundo quer saber, Pedro diz: olhem para mim. Aliás, não olhem para mim, olhem para ele. Esse homem, acho que é o versículo 16, foi curado por meio da fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lembra que Pedro disse: olhe para nós. Mas agora o foco é apontar Cristo. Por quê? Porque isso que aconteceu com esse homem, quem fez foi o Senhor. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Pedro esmaga eles, a partir do verso 13, com uma pregação destruidora. Diz que eles são traidores, que eles mataram o autor da vida. Como alguém pode matar o autor da vida? Vocês mataram o autor da vida. Mas depois ele vem, acho que da altura do verso 17, dizendo que isso já tinha sido determinado pela presciência de Deus. Aí ele ameniza, aí vem o refrigério. Mas por fato de ter sido pela pré-existência de Deus, pela presciência de Deus, isso não exibe a culpa de vocês. Aí eles são feridos de novo. A pregação é tão poderosa que no capítulo 4, sabe, apesar de dizer: vocês são culpados, vocês mataram o autor da vida, ele diz: arrependei-vos. É necessário arrependimento. É necessário arrependimento. A gente não tem pregado sobre arrependimento. É necessário se arrepender para receber salvação. Aí ele diz: vocês receberão refrigério. É uma palavra dura, uma pregação dura. Mas o que me fascina é que a primeira pregação foi dura, foram 3.000. Essa que foi dura foi 2.000. A igreja chega a 5.000. Com uma pregação cristocêntrica. O nome de Jesus é exaltado, as pessoas reconhecem. Eles são presos, depois são soltos. Aí vem aquela oração no capítulo 4 de intrepidez. Então a razão não era o coxo, mas o coxo foi o caminho para apontar a superioridade, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Todos se encheram de admiração e assombro. Eu gosto de ver essas palavras aqui, pastor Luanderson, Andresa, Gil, porque elas me confrontam. Será que eu e você ainda nos assombramos com Ele? Será que eu e você ainda nos maravilhamos com Ele? Eles cheiram de admiração e assombro. Será que eu e você ainda podemos dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é a semente da mulher. Esse que provoca assombro e admiração é a semente da mulher. É a raiz de Davi. É aquele que céus e terra lhe obedecem. Aquele que mede os céus com o pau, que pega a areia, aliás, o mar, os oceanos, com as suas conchas, com a mão, com a palma. Que todas as estrelas lhe obedecem. E se eu e você não clamar, as pedras clamarão. Esse é aquele que eu e você temos que anelar pela volta dele, desejar a volta dele. Esse é aquele que nos trouxe aqui, para nós estarmos reunidos
com o único intuito de exaltar e engrandecer o nome dele. A alegria desse homem curado transbordou em louvores a Deus. Eu acho que é necessário que eu e talvez você possamos hoje, talvez aqui ou quando chegarmos em casa, dizer: Senhor, eu quero transbordar de alegria por Ti, e render louvores ao Teu nome. Por quê? Porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo e me abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nos elegeu e me elegeu em Ti, para que eu seja santo e irrepreensível diante de Ti, e em amor nos ligou em Ti, em Cristo. À vista de tudo isso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Pedro desvia o olhar do homem curado, da multidão que está atônita, e começa a glorificar e exaltar aquele, o operador da cura, aquele que faz tudo em todos, Criador dos céus e da terra. E que nós possamos nessa manhã também glorificar e exaltar o nome do Senhor.